Está contando a história de como começou, né, essa vontade de trazer aí coisas boas para as outras pessoas, porque ela é engenheira, é professora de engenharia, e aquela correria toda, aquele negócio todo, mas queria empreender e está aqui empreendendo. Aí eu queria empreender trazendo algo que fosse assim, eu não queria vender qualquer coisa, eu não sabia que eu podia empreender com as minhas vivências, né? Eu comecei a empreender com joias, porque eu também não queria vender qualquer joia. Eu queria vender algo que tivesse valor, eu não queria que eu estimulasse o consumismo. E aí o Andy, já veio até aqui no seu programa. Sim, o Andy já tá chique. Nós somos amigas de infância. Ai, que legal. E aí o Andy me apresentou os óleos. E eu comecei a usar os óleos na minha vida. E como eu vendia joias, comecei a trazer os difusores pessoais, que são colares, onde a gente coloca a almofadinha com óleo e fica ali sentindo o aroma. Deixa eu mostrar aqui, Jubileu, mostra aqui no detalhe, por favor. Como é o nome do cordãozinho? São difusores pessoais, são joias terapêuticas. Olha aí, que legal. Você abre, coloca a esponjinha, fecha, ele fica com a joia linda, você usando o seu óleo. E está trabalhando suas emoções, está trabalhando o valor do produto terapêutico. Que legal. E aí foi a forma que você encontrou. Que a gente encontrou. Para colocar duas coisas que você gosta. Que eu já fazia, que era a venda de pratas. Eu vendo pratas, que são joias realmente, não são semi-joias nem bijuterias. E ao mesmo tempo eu trabalhava com terapêutico. Comecei a usar os óleos na minha casa, com os meus filhos, comigo. E fui vendo grandes resultados. Eu disse, meu Deus, será que isso é de Deus? E comecei a estudar, né? Fui atrás de conhecimento. Como professora, comecei a estudar. Comecei a estudar. E eu sou uma fominha por estudar. Graças a Deus. Conhecimento transforma. E aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver o valor. Eu digo, não, eu preciso levar isso para outras mães. Se eu tivesse conhecido isso quando meus filhos eram pequenos, se eu tivesse conhecido isso na prematuridade, meus filhos foram prematuros extremos, então eu teria ajudado outras mães. E eu comecei a ler muito artigo científico. E aí eu comecei a me envolver. Aí o Andy disse, não, você vai vender também. Aí eu comecei a vender os óleos. E a área que eu mais gosto de estudar é ligada a crianças, que usam crianças, e tem duas linhas de tratamento para o autismo. Uma das linhas de tratamento para o autismo são as práticas integrativas, né? Que seriam todos aquele suporte e apoio que a gente pode dar para a criança, melhorar seu comportamento, melhorar sua condição, nas suas habilidades, e aí os óleos entram muito bem. E aí nos artigos científicos a gente tem visto muito o uso dos óleos essenciais para trabalhar esse valor. Tem para teimosia? Tem para teimosia. Vamos aqui usar em Alice Beatriz. Vem cá, linda, de manhã. Chegue. Deixa eu ver o que eu vou usar para teimosia. Tem colar para homem, Jubileu tá Tem colar para homem. Tem colar para homem. E trabalha muito bem as emoções. As crianças autistas, hoje na linha de trabalho delas, na linha de pesquisa, de tratamento, é que os autistas, eles são crianças com condições especiais. Deixa eu fazer uma analogia para você. Tem um liquidificador. Sim. Aí se eu coloco comida ali dentro, o liquidificador processa. Mas quando eu coloco gelo ou algo mais duro, ele tem mais dificuldade. Então observa-se que o autista, por não saber comunicar-se, ele tem mais dificuldades e a linha que tem se trabalhado para a melhoria do autismo é a nutrição. E essa melhoria do comportamento. Então, a nutrição associada com todos esses óleos vai contribuir para o bem-estar dessas crianças. Então, o meu Instagram é Bem-Estar Chique, que é justamente a moda, o acessório, a maternidade e o uso dos óleos essenciais para a saúde e bem-estar de cada um de nós. Assim. E aí você termina envolvendo a família toda? Todo mundo está envolvido. E assim, mudou minha vida também. Você deve saber da minha irmã, a gente falou no começo do nome dela, Enola, ela tem doença de Crohn. E uma das vezes que ela ficou na UTI, eu fui estudar. E eu vi óleo de copaíba, óleo disso, óleo daquilo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E aí, cada vez, os óleos entravam na minha vida. E eu sem saber que isso ia ser, no futuro, uma forma de empreender também. Que bacana. Esse aqui, por exemplo, é um óleo para o sistema gastrointestinal, bastante usado no autista, porque eles têm dificuldade de digestão. É o Zengeste. Aí vocês utilizam? De forma tópica na barriguinha, é utilizado para refluxo, é utilizado para facilitar a digestão. Eles têm dificuldades gastrointestinais, tanto no sistema intestinal grosso, quanto na parte de refluxo, gastrite, pela dificuldade de alimentação que eles têm. Eles têm seletividade alimentar. E aí você pode trabalhar com as emoções em relação a isso. A gente vê, às vezes, uma criança fazendo muita birra, não sabe o que é aquilo, né? São os gatilhos da birra, por exemplo. Uma criança, às vezes, está com birra porque não está com calor, porque está com banho. E não sabe dizer, né? Não tomou banho, está com fome, ou então está constipada, por exemplo. Entendeu? E ninguém fala. E o autista tem esses problemas de forma mais intensa. Pelas suas alterações sensoriais, eles sentem mais dor. Então, se eles estão constipados, aquilo para eles é um transtorno enorme. Então, a gente começa a cuidar disso de forma natural, ao invés de estar tudo com medicamento por causa das reações adversas, né? E essas terapias com os óleos, elas têm transformado realmente a vida de muita gente.
Tem muitas famílias que relatam vamos dizer assim, essa evolução das crianças e também da questão da paz, né? Do aterramento, né? E aí a pessoa já vê aquilo ali se transformando. A Hannah também está aqui justamente falando isso, como os olhos, né, trouxeram essa tranquilidade na vida dela, e ela está tentando repassar isso para as mães, para as crianças, para as pessoas que têm interesse de ter um bem-estar de uma forma mais natural. Aqui é um kit que foi lançado agora. Esse kit ele é testado, certificado. Essa marca que eu trabalho, ela é a marca que é a única marca liberada pela Anvisa para ingestão. Então é um óleo seguro para ser usado como ingestão. Muitos médicos já estão hoje recomendando. São vários óleos. Aí cada um dos óleos ele tem uma ação, né? Óleo para o sistema de reforço da imunidade. O óleo para acalmar, para o conforto, o óleo para o foco, para a atenção. As crianças são muito estimuladas, então vai trabalhando nas emoções, né? E aqui é um cartão, um guiazinho de cartões, que tem tudo, dizendo como usar na proteção da saúde e da imunidade, na atenção, todas as instruções para eles, para coragem, criança tímida, constrangida. O mix calmante que ajuda no sono, na calma. Conseguindo, Bíblia, pegar aí. No sono, na calma, aqui. Pronto, na calma. E aí traz aí o conforto, a criança está muito desconsolada, muito chorando muito, tem o mix do consolo. Então é preparado para as crianças, do equilíbrio das emoções. Porque a aromaterapia, ela tem duas áreas de atuação. Uma é a parte emocional e a outra é a parte terapêutica. Entendeu? Então, a terapêutica, a gente precisa de um apoio dos médicos, bastante, para que eles comecem a trabalhar com isso. E a parte emocional, a gente precisa muito do apoio dos psicólogos, né? Então, o uso de um difusor, a molécula do óleo, ela é muito pequena. Então, por exemplo, às vezes você coloca no difusor, não só no difusor. Essa é a esponjinha? É a esponjinha que você pinga. Tenta aqui mostrar. E tem essa maiorzinha também. Que é desse maior aqui. Deixa eu pegar aqui. Mostrar. Esse difusorzinho maior. Que é o difusor. Ó, essas são as esponjinhas, você coloca o óleo e passa o dia com eles. A molécula dele é muito pequena, então só no fato de você cheirar são moléculas voláteis. Então você está cheirando, está levando informação para o seu sistema límbico, e seu sistema límbico, o sistema límbico é aquele que só quer dizer para você que você tem que dormir, né? Você tem que comer e dormir. O sistema límbico só se importa com isso. E aí ele vai dar essa informação. Opa, eu estou alerta. O óleo vai levar essa informação. Não, eu estou alerta. Esse cheiro é um cheiro de alerta. Estou acordada. Não, eu não estou triste. Então vai trabalhar com essas emoções. Mas levando as moléculas. Não é só o cheiro, não é só um perfume, que é o diferente de essência. A essência, ela tem um cheiro, mas não tem poder terapêutico. Entendi. E aí, no caso das mães... Peraí, mulher, só um momentinho. Aí. No caso das mães, por exemplo, as mães que têm crianças especiais, né? Elas têm um nível de estresse muito maior. Elas podem as mães normalmente já têm. E as mães que têm essas crianças especiais têm um nível de estresse mais elevado. Os óleos também ajudam? Com certeza. Os óleos vai trabalhar em tudo, né? Ele vai trabalhar no emocional e no terapêutico. Então, por exemplo, as crianças vão ter menos reações adversas, a quantidade de medicamentos, elas vão adoecer menos. Então, esses estresses começam a diminuir pelos gatilhos externos que vão ser eliminados. Então, você começa a eliminar gatilhos e aí você começa a ver. E é perceptível e é rápido, porque como a molécula é muito pequena, o efeito é muito rápido. Com 2 minutos, entre 2 e 3 minutos, a molécula do óleo essencial, ela atinge toda a sua corrente sanguínea. É tão pequena a molécula que ela ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, são poderosos mesmo. Meu filho, ele teve craniosinostose, fez 3 cirurgias de crânio, e eu pingo na cabeça dele para melhorar esse estresse que ele teve desse processo de cirurgias, né? Não tinha nenhuma síndrome ligada a isso, mas eu vivi um sistema de estresse muito intenso na minha casa, ele com hipertensão intracraniana. Então foram vivências que eu experimentei e vi resultados. E aí foi quando tudo começou a se encaixar, as peças do quebra-cabeça. E você quer dividir isso hoje? Eu quero compartilhar, quero ter a oportunidade de levar isso para outras mães. E legal. Uma mudança de educação. Então eu estou num processo que eu nem vendo, estou num processo que eu estou educando as pessoas, compartilhando essas experiências, para que elas comecem a viver e quebrar essa mentalidade do consumismo de farmácia. Porque há um consumismo de farmácia. Cada esquina tem uma. Exatamente. O consumismo de farmácia. Tem até um postzinho que fala da questão da quantidade de farmácias que se abrem em Mossoró. Não é em Mossoró, não. É no mundo. É no mundo inteiro. O crescimento da indústria farmacêutica ela foi absurda nos últimos tempos. Pois é. Bom, a Hannah, Lerissa, vai voltar com certeza para falar um pouco mais sobre esses óleos, porque tudo que leva qualidade de vida para você, para a gente aqui que aprende também,
é muito importante e é isso que a gente quer levar para vocês, né? Coisa boa para ter utilidade e qualidade de vida para todos nós. Obrigada, viu, Haná? Eu que agradeço. Falei muito, né? Não, mas eu queria compartilhar é porque a informação. gente quer mesmo